É, Boa noite. Eu já vou iniciar aqui, né? E conforme as pessoas forem entrando, a gente vai adicionando aqui na chamada. Tá dando para escutar certinho, Lilian? Beleza. Então acho que tá dando para escutar certinho, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Acho que já tá aparecendo aí para vocês também, né? Beleza, eu vou iniciar aqui. Qualquer coisa, né, vocês podem ir perguntando, né, durante a aula. E eu vou adicionando também as pessoas, né, que forem entrando na chamada. Então, hoje seria a nossa aula 7 do curso de extensão, né, do estudo iluminado, né, que trata de projetos e medições de projetos luminotécnicos. O que é que eu pensei para essa aula de hoje? Né, e até para deixar gravado aqui, né, para os colegas também assistirem. É, Na aula 6 foi a aula que a gente fez a prática, né? Então, como muitos não tiveram a oportunidade de vir, né, para a prática, no dia, né, eu resolvi gravar vídeos mostrando um pouco da prática e trazer aqui nessa aula de hoje, né, que eu acredito que essa aula, né, mostrando a prática e mostrando como foi calculado é bastante interessante porque resume bem, né, o que a gente vê durante o curso, né? Então, por isso que é bastante interessante a gente ter essa abordagem. Aqui, né, trazendo um pouco, qual que era a ideia da prática? Né, a gente tem aqui a sala de aula, né, da Universidade do Distrito Federal. É uma das salas de aula que a gente está lá, que tem lá na universidade. É, Principalmente, né, nos cursos de tecnologia de informação, né, que envolvam aspectos computacionais. Aqui dá para ver algumas imagens dessa sala, analisando um pouco, né, sobre as dimensões físicas dessa sala. A gente tem um comprimento dela de 7 metros e uma largura de 6,8 metros. Então, se a gente for pensar bem, né, é quase um quadrado essa sala. Isso vai ajudar bastante no momento que a gente for fazer os projetos, né? E eu fiz a medição, né, da altura aqui da mesa, né, que seria a altura do plano de trabalho, e tem em torno de 0,73 metros, né, ou seja, 73 centímetros. E o pé direito dessa sala de aula que a gente tem lá é de 3,7 metros. Né? Então, com o pé direito e com o plano de trabalho, a gente consegue, né, calcular aquele pé direito útil nos projetos que a gente for realizar, né? Aqui é um pouco, primeiro, né, o que, que a gente vai fazer? A gente vai projetar qual que seria a iluminação adequada para essa sala de aula, né? Aqui, conforme a gente viu nas últimas aulas, a gente tem o processo de cálculo do método do fluxo luminoso, né, o método de lumens, onde a gente consegue encontrar o fluxo luminoso total, e esse fluxo luminoso total é dependente da área, né, é dependente do nível de iluminamento do local, que a gente encontra pela tabela. Aqui embaixo a gente tem o fator de utilização, que a gente tem que encontrar ele, e o fator de depreciação ou de manutenção, onde a gente também encontra em tabelas, né? Analisando aqui, né, qual que seria o nível de iluminamento para salas de aula, né, de acordo com a norma ocupacional 11, né? Então, norma de higiene ocupacional 11, né, de 2018, para salas de aulas noturnas, né, classes e educação de adultos,
Como lá tem bastante aulas à noite, então o nível de iluminamento indicado seria 500 lux. Mas tem algumas salas de aulas aqui, né, e salas de aulas particulares que tem, de acordo com a NHO, o nível de iluminamento de 300 lux. A gente vai prestar atenção nesses valores aqui, que eles vão ser úteis para a gente, né, no momento tanto de calcular o projeto, como também de fazer as medições, né? Então essa aula aqui a gente vai ver tanto a parte de projeção quanto a parte de medição, né? Primeira coisa, né, para um dos primeiros cálculos que a gente tem que fazer, né, é o pé direito útil, né, que é justamente a distância entre a luminária, né, lá em cima, e o plano de trabalho. Então a gente tem, né, que o pé direito é 3,7 metros. Então, considerando que a luminária está lá em cima, né, então a gente pode considerar que a luminária está a 3,7 metros. E a gente tem um plano de trabalho de 0,73 metros. Dessa forma, a gente encontra, né, o pé direito útil, que é de 2,97 metros. Então, o que a gente já tem de informação? Que o iluminamento é 500 lux e que o pé direito útil é 2,97 metros. Então a gente está seguindo, né, essa aula aqui é interessante porque a gente está seguindo o rito, né, para cálculo do projeto do fluxo luminoso, o método de lumens. Aqui, né, eu vou mostrar para vocês dois vídeos que eu gravei lá na aula prática. Então eu trouxe aqui para vocês que vai dar uma introdução boa, né, do que eu estou tentando passar para vocês. Deixa eu só compartilhar o vídeo aqui, que eu vou ter que pegar direto do Google, do Google Fotos, né, que eu gravei, para eu conseguir passar o som para vocês. Deixa eu só parar a apresentação. Esse aqui é o vídeo de 1 minuto e 22. Deixa eu só. Olá pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Lilian, se não aparecer o som, aí você me dá um toque, né, que eu tentei colocar direto no Google Fotos para aparecer o som para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Ó, vou colocar o som aqui pra gente. Olá pessoal. Conforme vocês podem ver, né, igual eu queria mostrar para vocês, o pé direito, né, aqui da sala de aula, né, da UNDF é de 3,7 metros, né, esse pé direito da sala que a gente está fazendo a análise. A gente tem também a altura do plano de trabalho, que no caso é onde os estudantes, né, têm aqui a mesa, né, com os notebooks, onde eles utilizam o caderno. Essa altura aqui da mesa, né, é de 73 centímetros. Então a gente tem um pé direito total, né, de 3,7 metros e temos essa altura aqui da mesa, né, que é onde realmente os estudantes fazem as atividades, de 73 centímetros, ou 0,73 metros. Então, o que seria o pé direito útil? É justamente essa diferença, né, entre o teto aqui, né, a gente considerando que a luminária está, né, grudada no teto, então a gente vai desconsiderar esse pequeno tamanho aqui dela, né, e vamos considerar a altura do teto mesmo, né? Então seria o 3,7 metros menos o 0,73 metros. Então esse seria o pé direito útil, né, aqui da sala de aula que a gente está analisando na UNDF. Agora eu vou passar outro vídeo para vocês, é só um minuto. Deixa eu parar a apresentação, deixa eu encontrar outro vídeo. É um vídeo, esse aqui é mais curto um pouco, deixa eu só encontrar. Que ele vai falar também das dimensões físicas, né? Esse primeiro vídeo a gente viu sobre o pé direito e o plano de trabalho.
E com isso a gente consegue encontrar o pé direito útil. E agora eu vou compartilhar outro vídeo para vocês. Deixa só um minuto aqui. Aí esse vídeo também a gente vai ver mais sobre as dimensões do local. Deixa eu dar um play aqui. Outras dimensões que a gente precisa é justamente o comprimento e a largura da sala. Essa sala de aula é praticamente um quadrado, né? O comprimento dela aqui é de 7 metros e a gente tem a largura dela, né, a largura da sala de aula, de 6,8 metros. Então é uma sala de aula que é praticamente, né, um quadrado. Isso vai facilitar bastante nas análises, né, que a gente for realizar com a aplicação do método dos lumens. Aí agora eu vou voltar para o slide, né, e a gente vai fazendo isso, né, mostrando um pouco da aula e também, né, mostrando também os vídeos, né. Então, deixa eu voltar para a aula aqui. Então, nesses vídeos a gente viu mais as características físicas, né, da sala de aula. E agora eu vou mostrar para vocês, né, a continuação dos cálculos. Né? Deixa eu só ver se está aparecendo. Deixa eu só compartilhar a tela. Isso. Então a gente viu os vídeos, né, os dois vídeos. E agora eu vou continuar os cálculos, né, para o projeto adequado, projeto luminotécnico adequado, né, lá para essa sala de aula. O próximo ponto que a gente tem que analisar é o fator de depreciação, né, o fator de perdas, que é justamente esse D aqui, ó, da formulação para o cálculo do fluxo luminoso total. A gente analisando essa tabela, né, que a gente viu nas últimas aulas, com os valores usuais de fator de depreciação ou fator de perdas, o que a gente considerou? Que para essa sala de aula realmente, né, um ambiente limpo, e a gente considerou um tempo de manutenção nem muito baixo e nem muito alto. Né? A gente considerou um tempo de manutenção de 5.000 horas. Então o D, né, que é o fator de depreciação aqui da formulação, a gente considerou um valor de 0,91. Então esse vai ser a correção utilizada, né, pelo fator de depreciação. Então já é mais um ponto do método do fluxo luminoso, né, o método dos lumens que a gente calculou, né, aqui na aula, né, que a gente definiu aqui na aula. Então, vou continuando aqui. O que a gente tem? Né? Uma das coisas que a gente precisa, né, para encontrar o fator de utilização é justamente encontrar também o índice do local, né, o índice do recinto, K. Ele depende do comprimento do recinto, que é a letra A, da largura do recinto, né, que é o B, do pé direito útil. Então, com o comprimento do recinto, a largura do recinto e o pé direito útil, a gente consegue, né, calcular o índice do recinto, né, o índice K. Então, analisando aqui, calculando esse índice K, né, a gente tem que o A é igual a 7 metros, então o comprimento daquela sala é igual a 7 metros, a largura é igual a 6,8 metros, o pé direito útil, né, que a gente calculou aqui, é 2,97 metros, e com isso a gente consegue encontrar, né, o índice K. Só que, igual eu comentei nas últimas aulas também, muitas luminárias elas não trazem aquela tabela do índice K, mas traz a razão da cavidade do recinto, né, que é o RCR, que é o método, né, que é mais utilizado lá nos Estados Unidos, né, uma tabela mais utilizada. E qual que é a relação dela com o K? É 5 sobre o K. Se a gente tem que o K é 1,161,
E aí, quando eu faço 5 sobre K, a gente tem um RCR igual a 4,306. Então, se a lâmpada ou luminária que a gente utilizar tiver a tabela de K, né, com o índice do recinto, a gente utiliza esse valor aqui de cima. Se a gente tiver o RCR, que é o que está sendo mais comum hoje, pelo que eu estou pesquisando aqui, que a gente encontra mais fácil, né, de documentos na internet. Então, né, se a gente for utilizar o RCR, a gente tem o valor de 4,306. Então, continuando aqui. Então, ó, a gente já calculou, já definiu, né, o iluminamento de 500 lux, que a gente pegou lá na NHO, já calculou o pé direito útil, calculou o fator de depreciação ou também, né, o fator de manutenção, o K, que é o índice do local, e também a razão de cavidade do recinto. Então a gente já tem bastante informações. Agora, né, eu vou passar um outro vídeo aqui, né, para vocês, que é o vídeo 3, onde a gente vai ver mais informações, né, que eu tive lá, que eu peguei durante a aula prática. Deixa eu parar de compartilhar e mostrar o vídeo. Deixa eu só encontrar o vídeo aqui. Esse é o vídeo de 57 segundos. Deixa eu só encontrar. Deixa eu colocar aqui na tela. Compartilhar. Eu vou colocar o vídeo aqui para rodar, que foi o vídeo que eu gravei lá durante a aula prática. Pessoal, algo que eu queria trazer para a gente analisar em vídeo também são as cores do teto, parede e piso da sala de aula que a gente está realizando a prática. Por quê? Juntamente com o índice do local, né, o índice K e as cores de teto, parede e piso, a gente consegue encontrar o fator de utilização. Reparem que aqui a gente tem um teto branco, bem branco, uma parede clara, mas não tão branca, igual o teto, e um piso escuro, né? Então, com isso, a gente consegue, né, encontrar, juntamente com o índice do local, o índice K, a gente consegue encontrar o fator de utilização. Então, a gente tem aqui o teto branco, né, a parede clara e o chão, né, o piso escuro. Então, deixa eu voltar aqui, continuando a aula, né? Depois a gente volta para outro vídeo. Então, esse vídeo é só para mostrar a questão das cores do teto, parede e piso. Então, a gente viu que o teto era claro, né, teto branco, a parede clara e o piso mais escuro. Por que a gente precisa disso? Né? Para a gente definir aquela numeração do teto, parede e piso. Então a gente tem que, para o teto claro, né, o branco muito claro, a gente tem, né, o 7, que indica, né, o teto mais claro, o teto branco. Né? Se a parede for clara, a gente tem o 5. E se o piso, né, for escuro, a gente tem o 1. Então, qual que foi, né, o índice teto, parede e piso? A gente considerou 7, 5 e 1. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente for analisar as tabelas para cálculo do K, né, que é o índice do recinto. Qual que é um ponto, pessoal, que eu percebi, né, analisando lá na sala de aula? Vocês vão perceber que na sala de aula tem 2 fileiras com 3 lâmpadas cada, né? Igual a gente está vendo aqui nessa imagem. Deixa eu ver se naquelas imagens... perdão, pessoal, não tô... Deixa eu só compartilhar aqui. Voltar a compartilhar. Tá, voltou aqui. Então, só recordando aqui, né, que agora está aparecendo o slide para vocês.
né? Então, a gente viu pelo vídeo que o teto é branco, então considerou o índice 7, a parede é clara, então tem o índice 5, e o piso é escuro, né? Então tem o índice 1. Então quais seriam os índices, né, do teto, parede e piso? O 7, 5 e 1, né? O 7 do teto claro, o 5, né, da parede, né, clara, não, o 7 do teto muito claro ou branco, o 5 da parede, né, clara, e o piso, né, mais escuro. Aqui é um ponto interessante, né, que eu queria trazer para vocês, né, agora está aparecendo aí para vocês na tela, onde eu queria dar um destaque, pessoal, para o espaçamento das lâmpadas. Lá na UNDF, nessa sala em específico, a gente tem 2 fileiras com 3 lâmpadas cada. E o que eu percebi, né, que não é o adequado? Essa distância aqui, ó, entre o teto e essa primeira lâmpada é a mesma distância entre as lâmpadas. E o que a gente percebe, né, o que a gente analisa nas normas, é que essa distância aqui teria que ser a metade, né, justamente para que a iluminação fosse uniforme, né, em todos os pontos da sala. Então deixa eu ver se tem as fotos lá do início. Ó, dá para perceber, ó, que são 2 fileiras com 3 lâmpadas cada. Então a gente percebe que o teto, né, tem 2 fileiras com 3 lâmpadas cada. Mas o que eu queria destacar é justamente isso. Ó. Essa distância aqui teria que ser, né, metade da distância entre as lâmpadas, justamente para ter, né, uma iluminação mais uniforme nessa sala de aula. Eu fui durante o dia lá também, para quê? Para tentar, né, descobrir o modelo da lâmpada, para a gente fazer um projeto luminotécnico mais adequado. Né? Então, durante o dia eu consegui tirar uma foto, né, que quando eu dei o zoom nessa foto, eu consegui verificar, né, o modelo da lâmpada. Então foi bastante importante. Então a gente vai utilizar o modelo real, né, dessa lâmpada que a gente tem presente lá na sala de aula. Agora eu vou passar, né, um vídeo para vocês, né, o vídeo 4. É só um minuto aqui, vou compartilhar de novo. Deixa eu só parar a apresentação. Deixa eu colocar aqui novamente. Esse é o vídeo de 1 minuto e 59. Deixa eu encontrar ele aqui. É esse aqui, ó. Vou compartilhar só um minuto. Vou compartilhar agora. Outro ponto, né, que eu gostaria de destacar para vocês, que conforme a gente viu, né, pela metodologia, o ideal é deixar, né, as lâmpadas o mais simétrico possível no ambiente. Mas tem um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, né, nesse projeto aqui, nessa instalação. Reparem, ó, que essa distância aqui da lâmpada para a parede, né, é igual a essa distância entre as lâmpadas. O que seria o ideal, né? O que seria o recomendado por norma? É essa distância aqui, né, ser metade da distância, né, entre as lâmpadas. Por quê? Né, porque, por exemplo, nesse canto aqui, né, a gente vai ter a influência somente dessa lâmpada aqui. Então o ideal seria que ela tivesse mais aqui, né, na metade dessa distância atual. No entanto, se a gente pegar em um ponto aqui, né, no plano de trabalho entre as lâmpadas, ela vai ter a influência de ambas as lâmpadas. Então ambas as lâmpadas têm o fluxo, né, luminoso incidindo nesse local de trabalho entre elas, né? Então por isso que o ideal é deixar essa distância aqui da última lâmpada metade, né, da distância entre as lâmpadas, né, para justamente o fluxo luminoso, né, ficar o mais uniformemente
distribuído da forma melhor distribuída, né, possível. Então é só um ponto de atenção, né, que uma das recomendações que a norma traz para a gente, que eu queria mostrar aqui para vocês. Então vou voltar aqui para a aula. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Então a gente viu, né, a gente viu essa questão, né, dessa simetria das lâmpadas, né, que a gente viu o local adequado que essas lâmpadas tinham que estar para justamente, né, ter a melhor influência, né, a melhor iluminação naquele plano de trabalho, né? Então é só um ponto de atenção que eu quis trazer aqui durante o projeto. O que eu comentei com vocês? Aqui a gente consegue ter uma visualização do modelo da lâmpada, né? A gente tem a marca da lâmpada, né? A potência da lâmpada, 20,5 watts, ela vai de 100 a 220 volts, então é 240 volts, então é uma lâmpada bivolt. A gente tem o modelo dessa lâmpada, o ano de fabricação, o fator de potência dela, é uma luz fria, né, igual comentei com vocês, uma luz fria, né, para ambientes que requerem bastante atenção, igual a sala de aula, né, o indicado é uma luz fria, né, justamente para esses ambientes. A frequência, né, de 50 a 60 Hz, e olha a temperatura aqui de cor dessa lâmpada, 6.500 Kelvin. Então realmente, né, é uma lâmpada com a luz, né, com um tom de luz mais frio, né, então isso é bastante importante. Eu pesquisei, né, o modelo dessa lâmpada, eu deixei até alguns links aqui, né, e é interessante que a gente consegue ter algumas tabelas, né, para essa lâmpada. Então qual que é esse modelo, né? É uma lâmpada LED tubular T8 de 20,5 watts, comprimento, ela tem 1,20 m de comprimento, né, 120 centímetros, temperatura de cor 6.500 Kelvin. Repara que para esse mesmo modelo, né, a gente tem temperaturas de cores, né, menos frias do que essa, né, que é 6.500 Kelvin. Aqui são os links, né, para vocês encontrarem tanto esse modelo da lâmpada, né, da onde eu tirei essas informações, e também o datasheet da lâmpada, que tem mais informações ainda. O que é importante? Ó? Reparem que para essa luminária se utiliza duas lâmpadas. Então cada uma daquelas luminárias, né, tem duas lâmpadas. Ou seja, vai ter o dobro, né, do fluxo luminoso. Trouxe mais informações em relação a essas lâmpadas. Olha, reparem, né, que ó, o fluxo luminoso dela, 1850 lumens, né, o fluxo luminoso. A gente tem o IRC maior que 80, que é o índice de reprodução de cores, né? O ângulo de abertura de 200 graus, as dimensões, os materiais que ela é feito, a vida útil, 25.000 horas, né, a garantia de 3 anos. Então a gente tem todas as informações. Esse aqui é justamente no modelo que a gente escolheu, que é com a temperatura de cor, né, de 6.500 Kelvin. Qual que é o próximo ponto? Né, para a gente achar, né, o fator de utilização, né, vocês lembram que a gente precisa dele, ó, que ele é justamente, né, esse Nzinho aqui da fórmula. Né? Então, a gente precisa desse fator de utilização para aplicar, né, na fórmula do método do fluxo luminoso. A gente tem essa luminária, né, essa luminária, né, cabe duas lâmpadas dessa que a gente escolheu. Então, é o que a gente achou mais próximo, né, dessa que é utilizada na sala de aula. Por que é interessante, né, utilizar essa luminária? Né? Então, a gente sempre tenta buscar, pessoal, o ideal seria o fabricante, né, fornecer para a gente.
Mas no nosso caso aqui, a gente, né, pegou um modelo parecido com o que a gente tinha lá na sala de aula, né? Essa luminária é utilizada, por exemplo, ó, em agências bancárias, escritórios e salas de estudo. E justamente, ó, ela pode ser acoplada, né, pode ser acoplada nela duas lâmpadas tubular, que é justamente as lâmpadas que a gente tem. Só que ela fornece, né, o RCR. Então ela se utiliza do RCR, né, por isso que eu falei que é importante calcular o RCR, para a gente achar o fator de utilização. E o RCR, a gente tinha calculado ele como 4,306. Se a gente for olhar 4,306, né, o que eu costumo fazer? Eu costumo ser mais conservador. Então, 4,306, o que eu fiz? Eu peguei o RCR de 5, que me dá um fator de utilização de 0,53, né, ou 53%. Por quê? Porque se eu fosse usar o 4, aí ia ser 0,58. Então, dá para fazer, né, a gente calcular uma média e calcular esse valor, ou eu sou mais conservador, né, eu pego um valor mais baixo, né, do fator de utilização, porque isso vai interferir lá na fórmula, né, sendo de forma mais conservadora. E como que eu encontrei esse fator de utilização? Ó, a gente precisa do RCR e do índice teto, parede e piso. Né? O nosso que a gente calculou lá atrás, ó, voltando aqui, ó, teto, parede e piso, 751. Então, quando eu calculo teto, parede, piso, ó, 7 do teto, 5 parede e o chão aqui, nesse caso, a gente não tem, né, o 1, mas a gente tem o 2, que também, né, é um chão escuro. Então, 752 para um RCR de 5, a gente tem um fator de utilização de 53, né, 53%, que é 0,53. Então, quando eu for substituir aqui na fórmula, né, na parte do fator de utilização, a gente vai utilizar esse N igual a 0,53. Então, isso é um ponto importante, né, para a gente saber. Agora vai ficar mais completo, né? Então, com o fator de utilização igual a 0,53, a gente consegue, né, calcular o fluxo luminoso total, né, do método de lumens. A área é quanto? Ó, a área vai ser o comprimento, que é 7, vezes a largura, que é 6,8. O E, que é o iluminamento, é 500 lux. O fator de utilização, que é o N, é 0,53. E o fator de depreciação, que é o D, ele é igual a 0,91. Quando eu faço esse cálculo, pessoal, dá um valor de 49.344 lumens. E para eu achar a quantidade de luminária para fornecer esse fluxo total, né, de 49.344 lumens, o que eu tenho que fazer? Né, para eu achar a quantidade de luminárias total necessária, eu pego esse valor do fluxo total, 49.344, e divido, né, do fluxo luminoso por luminária. Só que cada luminária ela tem duas lâmpadas. Então por isso que eu coloquei 2 vezes a quantidade do fluxo luminoso por lâmpada. Então é 2 vezes 1850 lumens. Então eu peguei o fluxo total dividido, né, pelo fluxo da luminária, que é 2 vezes o fluxo da lâmpada, né? Então cada luminária vai 2 lâmpadas, então por isso que eu coloquei 2 vezes, né? Qual que é o total então, né? Fazendo essa divisão, o projeto que a gente calculou aqui, ele deu um total de 14 luminárias. Então esse seria o ideal, né, de acordo com essas considerações, esses cálculos que a gente utilizou aqui. Então, tendo como base esses valores, né, esses indicadores, esses documentos que a gente utilizou, aqui a gente apareceu que o ideal seria 14 luminárias, certo? Então, e como que eu colocaria essas luminárias, né, para fazer esse projeto ideal? Ó, a gente
consideraria duas fileiras para deixar de forma simétrica, porque é 14, então o máximo que a gente consegue dividir, né, seriam duas fileiras de 7, né, de lâmpadas cada. Então seria duas fileiras com 7 lâmpadas cada. Por quê? Porque eu não consigo dividir 14, né, por 3, por 4. Então por isso que a melhor forma, né, seria duas fileiras com 7 lâmpadas. Né? Seria a forma mais simétrica possível, né, de melhor espaçamento possível. Aí para eu saber o espaçamento entre as lâmpadas, né, aqui tem um desenho esquemático, que vocês podem perceber que a gente vê por norma também, como a gente viu em outras aulas. No comprimento aqui, né, essa distância x, você pega o tamanho do comprimento aqui, que é 7 metros, dividido, né, por 7 fileiras de lâmpadas. Então, o espaçamento, né, é igual a 1 metro. Então, como a gente tem 7 fileiras de lâmpadas aqui no comprimento, e tem um comprimento de 7 metros, então o espaçamento entre as lâmpadas é de 1 metro. E tá vendo esse espaçamento final aqui, ó? Ele é de meio metro. Por quê? Aqui é sempre x sobre 2. Justamente aquela questão que a gente viu no início da aula. E na parte da largura? Repara que a gente tem duas fileiras. Então, ó, seria 6,8 metros, que é a minha largura, dividido por duas fileiras, que dá em torno, né, de 3,4 metros. Então, entre um centro de uma lâmpada e outra, a gente tem 3,4 metros. Se a gente for pegar essa distância aqui, ó, do centro dessa lâmpada até aqui a parede, a gente tem metade, né, de 3,4 metros, que seria 1,7 metros. Né? Então, a distância entre as lâmpadas aqui na largura é de 3,4 metros e aqui no comprimento, né, a distância entre as lâmpadas é de 7 metros, né, a distância entre as luminárias. Né? Mas como que é lá atualmente? Atualmente lá a gente só tem, né, 3 lâmpadas por fileira, né? Tem duas fileiras com 3 lâmpadas. Né? E tem aquela questão que o espaçamento, né, tanto entre as lâmpadas quanto entre a lâmpada e a parede, né, estão todos, né, com o mesmo espaçamento, né, o que não é o recomendado, né, não é o idealmente recomendado. Mas o que é importante? Aqui, pessoal, a gente fez um projeto, né, que seria o ideal de acordo com o que com as métricas e documentos que a gente analisou. Mas na própria NHO a gente tem como medir o nível de iluminamento do local, para ver se com aquelas lâmpadas que tem no local a gente consegue, né, ter o nível de iluminamento adequado, né? Então aqui, a gente considerando, né, é um ambiente de trabalho de área retangular, né, próximo com o que a gente tem, sendo iluminada, né, com padrão regular, simetricamente espaçada com duas ou mais fileiras. Então foi o mais próximo lá da NHO que a gente tem, mais próximo que a gente tem de acordo com a nossa sala de aula. Então, agora, primeiro a gente fez o projeto, que seria o ideal, mas agora não, agora aqui a gente vai verificar, medir qual que é o nível de iluminamento da sala para ver se está de acordo com a norma NHO. Né? Porque talvez a gente não está de acordo com o projeto ideal, mas atende o nível de iluminamento que a norma permite, né? Que a norma exige. Então, pessoal, para esse tipo de ambiente, a gente tem esses pontos aqui de medição. Repara ó, que a gente tem pontos de medição em lados opostos, igual P1, P2, que são as extremidades opostas. Temos pontos de medição aqui no meio, igual o R7, R8, R5, R6. Temos esses pontos aqui mais na intermediária, né, T3, T4, T1 e T2. Então, cada um desses pontinhos aqui, ó, pontinhos pretos aqui, seriam, né, os pontos de medição. Aqui ele deu exemplo, né, com essas luminárias aqui, né, com esses círculos brancos. Né, e os pontos de medição seriam esses pontos pretos aqui. Né. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que medir todos esses pontos aqui e depois fazer o cálculo, né, do iluminamento médio do ambiente.
Então, ó, a gente vai calcular todos esses pontos R1, fazer as medições em lux e calcular a média desses 8 pontos, né, do R1 até R8. Medir os pontos P1 e P2 também, encontrar a média dos dois. Do T1, T2, T3 e T4, medir, né, o nível de iluminamento em lux e ver qual que vai ser a média dos quatro. E o Q1, Q2, Q3 e Q4 é a mesma coisa. A gente faz a medição deles e depois tira a média. Né? Isso que tudo a gente pegou aqui dessas regras que a gente tem na NHO11. Então tá tudo mostrando aqui na NHO11. Depois de fazer isso, né, a gente calcula a iluminância média, né, o que vai me dar o iluminamento do local, onde o N aqui é a quantidade de luminárias por fila, o M é o número de filas e o R seria aquela média das medições de R, o Q seria a média das medições de Q, o T seria a média, né, das medições de T, né, de T1 até T4, e o P seria a média, né, das medições de P, que é P1 e P2. Então eu vou mostrar um pouco aqui, né, alguns vídeos, né, o vídeo 5. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O vídeo 5 agora. Deixa eu só pegar aqui. Algo que vai ajudar. Deixa eu só compartilhar aqui no Google Meet, né, para que vocês consigam ver. Algo que vai ajudar bastante a gente, conforme vocês vão ver nos slides também, é que aqui na sala de aula a gente tem essas divisórias, tá vendo? Esses quadrados que vão auxiliar bastante a gente para na hora, né, de ter os pontos de medição. A gente tem 6 divisórias dessa, tanto na largura como também no comprimento. Né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem 6, né, divisórias dessa também. Então isso aqui vai ajudar bastante a gente, né, que a gente tem a sala toda com essas divisórias, né, de forma quadriculada, e vai facilitar a gente, né, para definir os pontos de medição, né, que é algo que a NHO 11 auxilia a gente, né, para definir esses pontos para medições. Deixa eu parar a apresentação aqui, eu vou voltar para o slide de novo. O que a gente percebeu com aquele vídeo? Né? Que a sala, isso vai ajudar bastante, né? Ajudou bastante. Que a sala tinha esses quadriculados, né? Então eram 6 quadriculados, tanto no comprimento quanto na largura. Né? Eu considerei essa parte aqui de cima como sendo a do quadro, né? A parte da largura, né? O quadro aqui na frente, e aqui do lado, né? O comprimento. E eu tentei colocar, né, os pontos de medição aqui, de forma que eles ficassem, né, o mais próximo possível aqui das medições da NHO11. Então, olha que interessante, né? Aqueles quadriculados que a gente tem na sala vai ajudar a gente a encontrar cada um desses pontos de medição, né? Ó, tanto do R1 até o R8, Q1 e o Q2, né? O P1 e o P2, que são as extremidades, o T1, T2, o T3, T4 e o Q3, Q4. Então são todos esses pontos aqui que a norma NHO11 pede, e porque com eles a gente consegue encontrar o iluminamento médio, né, para verificar se realmente, né, tem o fluxo luminoso adequado, né, naquele ponto. Então vou colocar mais 2 vídeos aqui, né, que foram gravados, né, durante a prática. Deixa eu só encontrar aqui.
vídeo de 1,29. Deixa eu só encontrar ele aqui. Vou compartilhar agora para quem estiver vendo no Google Meet. Igual eu comentei com vocês, né, a NHO, né, Norma de Higiene Ocupacional 11, essa aqui que eu peguei é de 2018, né, essa fonte, ela define, né, os pontos de medição, né, de acordo com inúmeros arranjos das fileiras de lâmpada, né. No caso, a gente, da forma que a gente melhor distribuiu esses pontos de medição, foi o que eu coloquei aqui nessa imagem, né. Reparem que aqui tem as divisórias da sala, né, que eu comentei que vai auxiliar bastante a gente. Então reparem que tem 6 quadrados, né, tanto no comprimento quanto na largura. Isso aqui vai facilitar bastante para a gente localizar esses pontos de medição. Então a gente vai com um luxímetro em cada um desses pontos de medição. Aqui só como referência de como foi realizada essas medições. Aqui embaixo, né, a gente tem a porta de entrada da sala e aqui é a frente onde a gente tem o quadro, né? Então são todos esses pontos de medição que a gente vai realizar de acordo com o arranjo de lâmpadas aqui da universidade e seguindo, né, a NHO 11, né, a norma de higiene ocupacional 11. Vou só pegar o outro vídeo aqui também, o de 1,37. Esse de 1,37, né, ele está um pouco tombado, eu não consegui rotacionar ele aqui pelo Google Fotos, mas dá para enxergar, e ele é mais para mostrar as ferramentas que a gente utilizou. Aqui é só mostrando um pouco as ferramentas de trabalho para realizar as medições. A gente utilizou esse luxímetro do modelo Beside L1, né? Aqui é só mostrando um pouco, né, que eu vou anotar todos os pontos, né, das medições, conforme a gente viu nos slides, e além do luxímetro, eu vou utilizar, né, as medições de 2 aplicativos, né, que eu tenho aqui no celular. Lembrando que eu estou usando o celular S20 FE, né, o modelo do celular, e do ano de 2021, né, um celular de 2021. Então pode ser que tenha diferenças a depender do modelo do celular também, né, a depender do ano que o celular foi lançado. Então, além, né, de eu fazer a medição com o luxímetro, né, que é a ferramenta que a gente tem de forma mais precisa, também eu vou utilizar 2 aplicativos para a gente fazer essa comparação. Essa trena aqui para a gente medir, né, somente para medir a altura do pé direito, por exemplo. Eu utilizei também para medir a altura do plano de trabalho, então foi bem importante. E também, né, a caneta para a gente realizar as anotações das medições que foram feitas. Pessoal, e continuando aqui, deixa eu só voltar para a apresentação. Deixa eu voltar para o slide. Deixa eu voltar à tela 2. Isso, então, voltando aqui para o slide, né, eu mostrei esses 2 vídeos que mostram um pouco como foi a parte das medições, dos pontos de medições, né? Agora eu vou mostrar também, mais para frente aqui, as medições em si, né? E também as ferramentas que a gente utilizou. Deixa eu só continuar aqui. Vou ter que reiniciar o... Deixa eu
Só fechar os slides aqui e vou abrir de novo. 1 minuto. Que eu acho que ele está compartilhando o vídeo. Isso. Deixa eu só abrir os slides aqui novamente. Um segundinho. Tá. Deixa eu compartilhar novamente. Pessoal, não esqueçam de preencher a lista de presença aí também. Olha, eu voltei aqui com a tela. A lista está aparecendo para vocês. Então, como que foi realizada as medições, pessoal? Deixa eu só ver se está aparecendo certinho. Tá sim. Então, pessoal, como foram realizadas, né, as medições? Então, eu fiz essa tabela, né, com a medição do luxímetro e também com a medição de 2 aplicativos. Igual comentei com vocês, né, eu utilizei o Samsung S20 FE do ano de 2021 para comparar com a medição do luxímetro. E a diferença foi bem grande, né? A diferença entre as medições do luxímetro, que é o mais preciso, com a medição do celular. Então, o ideal, né, é ter mais celulares para comparar. Mas eu trouxe essas informações, né, para que vocês tenham também depois. Então, foram esses 2 aplicativos aqui, né, que eu utilizei. Então, eu fiz todos esses pontos de medição. Agora eu vou passar cada um dos vídeos, né, que aí vai ser bastante interessante, que vai mostrar como foram realizadas essas medições. Deixa eu só compartilhar para vocês. Um segundo. Vou ter que parar de compartilhar. Isso. Deixa eu só compartilhar aqui para ir com o som, senão não vai com o som. Fotos. Deixa eu ver qual que é o primeiro. O de 49 segundos. Aí eu vou pôr essa sequência de vídeos que vocês vão ver como que foram cada uma das medições. Acho que agora vai aparecer para vocês. Se não aparecer o som, vocês me avisam aqui também. Pessoal, e como são muitas medidas, né, eu só vou mostrar para vocês algumas, né, que foram realizadas, né, só para servir de exemplificação mesmo. Aqui a gente está no ponto P1, né? O ponto P1, só para localizar para vocês, né, o ponto P1 é em uma das extremidades, né, da sala. Então, a medição aqui no ponto P1, né, a gente pode aproximar, por exemplo, está em torno de 215, né, 213 lux. Então, no ponto P1 a gente vai considerar, né, a medição de 213 lux, né? Então, o valor aproximado de 213 lux em uma das extremidades da sala. Aí agora eu vou colocar outro vídeo também, deixa eu só ver qual, de 36 segundos. Vou colocar para vocês. Agora a gente vai fazer a análise do ponto P2, que é em outra extremidade da sala, igual a gente viu no esquemático mostrado no slide. E aqui pelo nosso luxímetro, né, dando uma analisada no valor, está em torno de 218 lux. Então, por volta de 218 lux, né, em média, a gente tem a medida aqui na outra extremidade da sala, que seria o ponto P2. Agora eu vou colocar outro ponto de medição também, né? Deixa eu ver qual vídeo que é, de 47 segundos. Vou colocar
cá para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a medição no ponto T1. Deixa eu só relembrar para vocês onde é o ponto T1. O ponto T1 é esse aqui que eu estou indicando no vídeo. Então, localizando ele aqui na sala e analisando a medição, o ponto T1 ele está dando por volta de 335, 333 lux. Então eu vou considerar, como está variando um pouco para mais, um pouco para menos, eu vou considerar 333 lux para o ponto T1. Agora eu vou passar mais um último vídeo aqui, deixa eu só verificar qual que é. É o de 51 segundos. Deixa eu passar ele aqui pra gente. Agora eu vou mostrar para vocês a medição do ponto T2, vai ser o último que a gente vai realizar, porque o último que eu vou mostrar em vídeo, porque os demais a gente vai seguir a mesma lógica. Só para vocês localizarem na sala onde está o ponto T2. Então, analisando aqui a medição com o luxímetro, pegando um valor aproximado aqui, porque ele varia um pouco, por volta de 388 lux. Varia um pouco para mais, um pouco para menos, então vamos considerar 388 lux, a medição do ponto T2. Então, só para vocês localizarem aqui na sala onde está o ponto T2. Agora eu vou... Então, pessoal, acho que das... O que a gente fez, Igual eu comentei com vocês. Deixa eu compartilhar aqui de volta. Igual eu comentei com vocês, o chão da sala ser quadriculado facilitou bastante da gente localizar aqueles pontos, Só voltando aqui. Então foram todos esses pontos de medição, aqui considerando o quadro que tem lá na frente da sala, só para a gente localizar melhor. Então os quadriculados da sala facilitou a gente encontrar esses pontos para medição e a gente encontrar o iluminamento médio e ver se está de acordo com a norma. Então, efetuando as medidas mesmo, eu encontrei todos esses valores aqui. Mas reparem que a medição do celular, para esse celular, esse modelo de celular em específico, não foi de acordo com o do luxímetro. Então pode ser alguma questão do sensor do celular que não é tão preciso igual a medição do luxímetro. Que o luxímetro ele é mais sensível, ele consegue ter uma percepção, uma capacidade de perceber a luz melhor. O que a gente fez, pessoal? Calculou a média aritmética de todos os pontos R, a média aritmética de todos os pontos Q, a média de todos os pontos T e a média de todos os pontos P. Lembrando que o P tem 2 medições, o Q e o T cada um tem 4 medições e o R são 8 medições. Então, a gente pegava, por exemplo, essas 8 medições aqui do R e calcula a média. Pega essas 4 medições de T e calcula a média. Pega essas 4 medições de Q e calcula a média. E também pega essas 2 medições de P e calcula a média. Fazendo esses cálculos, fazendo esses cálculos, calculando a média, a gente encontra esses valores. Para R, 404,5 lux. Para Q, 283,5 lux. E para T, 371,75 lux. E para o ponto P, 215,5 lux. Após calcular essas médias, pessoal, a gente joga nessa formulação aqui, que a NHO mostra pra gente. Onde a gente tem tanto a média de R, a média de Q, a média de T e a média de P. No N a gente coloca quantidade de luminárias por fila, que no nosso caso eram 3 luminárias por fila,
lá para a sala de aula. Voltando aqui na foto, vamos achar a foto aqui, ó. Aqui, né, como é atualmente, ó, a gente tem 3 luminárias por fila e são 2 filas, né? Vamos achar outra foto aqui. Ó, aquela lá da frente é a melhor. Essa aqui, ó. 3 luminárias em 2 filas, né? Então são 3 luminárias por fila e são 2 filas nessa sala de aula. Então vamos voltar aqui. Então calculando, né, colocando o N, né, substituindo o N por 3 e o M por 2, né, igual a norma solicita, a gente tem o valor do iluminamento médio, né, de 327,2 lux. Né? Então, o que a gente percebe, pessoal? Que realmente, né, ó, 300, então o que a gente encontrou aqui no final? O iluminamento médio foi 327,2 lux. Se a gente voltar lá na norma, vamos voltar aqui na norma. Deixa eu voltar aqui. Ó, a sala de aula, né, noturna, o ideal seria 500 lux. Né? Então, a gente fez o projeto, então nessa aula a gente teve o projeto e depois a gente teve também a medição de como é atualmente lá. Então, no nosso projeto, para chegar nos 500 lux, a gente percebeu que precisava de 14 luminárias, né, pelo que a gente calculou. No entanto, a gente contou, né, que o valor deu de 320 e poucos, né, com o que a gente tem lá hoje, né, que são 6 luminárias. Possivelmente, né, o projeto foi desenvolvido, né, para esse valor de 300 lux. Né, então, sala de aulas e sala de aulas particulares. Né, então, por isso que eu acredito, né, que teve aquela medida de 320 e poucos lux. Mas se a gente quisesse, né, os 500 lux mesmo, que seria, né, o mais adequado, aí sim, né, a gente teria que ter aquelas 14 luminárias de acordo com o projeto que a gente desenvolveu. Mas, né, está de acordo com essa outra parte aqui da tabela, né, sala de aula e sala de aulas particulares, né, porque deu acima de 300 lux. Então, acredito eu que foi projetado para essa linha aqui da tabela da NHO 11, né? Depois, pessoal, repitam, né, os cálculos que a gente fez aqui durante a aula, né? É importante para fixar o conteúdo e também, né, para verificar se não teve nenhum erro de cálculo aqui também, que, né, pode ter acontecido algum erro também. Né? Então, refaçam, né, os cálculos, pratiquem e tanto a parte do projeto quanto essa parte de verificação de como está lá hoje. E no mais, pessoal, era isso, né, que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Eu achei importante, né, reforçar essa parte da prática, né, do que foi desenvolvido durante a prática. E no mais, eu fico aberto a dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo por aqui, obrigada. Não, beleza, pessoal. Então, acredito, né, que não tem mais dúvidas. Obrigado aí pela participação de todos. Assim que esse vídeo aqui já tiver editado, né, eu envio lá no grupo. E no mais, meu muito obrigado aí pela presença de todos. Aguardo vocês no próximo encontro, né, que é na próxima semana. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal.